equações químicas e estequiometria. Curiosidade constrói humanidade. Para descobrir a resposta a essa pergunta, você precisa antes conhecer os modelos atômicos, especialmente o de Dalton, e assim compreenderá melhor as equações químicas, sua utilização como balanceamento, massa atômica, massa molecular, mol e estequiometria. O experimento da caixa. O experimento da caixa é um experimento que a gente dá para os alunos para eles mexerem, sentirem o peso, observarem o barulho, para criar hipóteses do que há lá dentro. Então, dessa forma, se constrói, por exemplo, um modelo científico. Usando informações indiretas, como o barulho da caixa, sentir o peso, vocês descobrem quais eram os objetos dentro da caixa. E com as ideias dos colegas e as informações do grupo, vocês chegaram ao senso comum. E no final fizeram um desenho para representar o objeto da caixa. E você sabia que os cientistas também assim fizeram por meio dos resultados dos seus experimentos e deduziram qual seria a constituição da matéria sem precisar vê-la nem tocá-la. E de maneira similar, os cientistas usaram as informações descobertas por outros cientistas para evoluírem com respeito ao modelo atômico. Só que o desenho não é um objeto, por isso vamos usar o modelo atômico para entendermos o funcionamento dos átomos, suas propriedades e características. Agora você deve estar se perguntando como foi possível que os cientistas tivessem certeza da existência do átomo, sendo que nem mesmo é possível vê-lo nem tocá-lo. Para essa pergunta, a resposta é a seguinte: entendendo que a unidade de medida da matéria e as equações químicas são formadas por átomos, vamos então compreender como que o reagente e produto têm a mesma quantidade em proporção e massa. Precisamos estudar também o balanceamento das equações. As substâncias são representadas por fórmulas, que indicam os elementos constituintes através de símbolos, e as quantidades de átomos através de índices. As reações químicas são representadas por equações químicas, que mostram as fórmulas das substâncias participantes, em proporções adequadas esquematicamente, reagentes formando produtos. Como uma reação é um rearranjo dos átomos, é necessário que o número total de átomos dos reagentes seja igual ao número total de átomos do produto. Sempre que o número total de átomos dos reagentes for igual ao dos produtos, diz que a equação está balanceada. A estequiometria trata do estudo das relações entre as quantidades de reagentes e produtos em uma reação química. Essas relações podem ser feitas em termos de massa, mol, número de moléculas, volume, etc. Resolvendo um problema de estequiometria. Primeiro, é preciso saber que o mol é o número de Avogadro, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol de moléculas e é numericamente igual à massa molecular da substância. 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que são 0 graus Celsius e 1 atmosfera, ocupa o volume de 22,4 litros. Então, vamos ver lá, 1 mol, e ele equivale em massa, em volume e em número de moléculas. 1 mol, que equivale em massa, é a massa molar da substância, gramas por mol. Em volume, são os 22,4 litros mol nas condições normais de temperatura e pressão, para gases. E em moléculas é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Equivalência de tudo isso é 1 mol. Todas essas informações equivalem a 1 mol. Sabendo disso, vamos aprender os passos para resolver os problemas envolvendo a estequiometria. Primeiro, escrever a equação química da reação envolvida no problema. Acertar os coeficientes estequiométricos da reação, através do balanceamento, obedecendo a lei de Lavoisier. 3. Estabelecer uma regra de 3 entre as grandezas envolvidas, o que se pede e os dados. Converter, se necessário, o número de mol para outra grandeza, massa, volume
Número de moléculas. Conhecendo as massas atômicas do carbono, que é igual a 12, e do oxigênio, que é 16, podemos interpretar a equação de formação do gás carbônico das seguintes maneiras. Estequiometria. Conhecendo a massa atômica do carbono, 12, podemos então interpretar a formação do gás carbônico da seguinte maneira. Proporção em duas moléculas de monóxido de carbono mais um oxigênio formando gás carbônico. 2 mols, 1 mol, 2 mols. Agora a massa. Lembrando lá, ó, 12 e 16. Vai ser 28, 12 mais 16, 28, vezes esse 2, 58 gramas. 1 vezes 2 vezes 16, 32. Aqui, ó, 12 mais 2 vezes 16, 32, 44 vezes esse 2, 88 gramas. O volume desses gases, os números de mol novamente, vezes o 22,4. E número de moléculas, o número de mols, vezes o número de Avogadro. Correto? A lei de Lavoisier, além da lei de Lavoisier, não podemos esquecer da lei de Proust para resolver os problemas estequiométricos. Essa lei afirma que as substâncias reagem em proporções fixas definidas. Então, olha lá, a mesma reação. A massa, 58 gramas para 32 para 88. Por exemplo, sabendo que pela tabela acima, 58 gramas de monóxido de carbono sempre reagirão com 32 gramas de oxigênio, e 116 gramas de monóxido de carbono reagirão com 64 gramas. Assim, 80 gramas foram colocadas para reagir com 32, apenas 58 gramas são formadas. A massa em excesso de monóxido de carbono será 80 menos 58, 22 gramas em excesso. Podemos dizer então que o monóxido de carbono está em excesso e que o oxigênio é o reagente limitante, pois é totalmente consumido e quem determina o fim da reação. Exemplos. Observe. Considerando a equação nitrogênio mais hidrogênio formando amônia, relacionando mol com mol. Calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mols de gás de nitrogênio com a quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Então, olha lá, 1 mol, 2, 5, x. Daí você multiplica 5 vezes 2 é igual a x vezes 1, ou seja, 10 mols de amônia. Agora, relacionando mol com massa. Olha lá, 1 mol, 2 mols. Agora, a massa da amônia, 17 gramas, eu vou ter 5 vezes a massa da amônia, ou novamente 10 mols de amônia. E agora a relação massa com massa. Então, olha, 1 mol, 2 mols, 28 gramas, 17 gramas. 140 gramas produziriam quantos? 140 gramas de nitrogênio produziriam 170 gramas de amônia. Massa em mol. Olha lá, 1 mol, 2 mols, agora o número de Avogadro. Você vai colocar o número de Avogadro na equação, então você vai responder 4 mols de nitrogênio produzirão 4,8 vezes 10 a 24 moléculas de amônia. Agora a questão resolvida. As equações químicas nos mostram a proporção em número de moléculas segundo a qual as substâncias reagem e se formam. Entretanto, quando estamos num laboratório ou numa indústria, trabalhamos com quantidades de substâncias medidas em massa. Podemos estabelecer uma relação entre essas situações, nível microscópico e nível macroscópico, respectivamente, dando uma nova interpretação aos coeficientes das equações. Vejamos o exemplo. Olha lá, microscópico e depois macroscópico. Uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Uma molécula de nitrogênio é 6 vezes 10 a 23. 3 moléculas é 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 2 moléculas é 2 vezes
6 vezes 10 é 23. 1 mol, 3 mols e 2 mols. Essa conclusão de grande importância mostra que os coeficientes de cada substância, numa equação balanceada, correspondem aos números de mol de cada um dos participantes. A quantidade de matéria em mol pode ser expressa em outras grandezas, tais como massa em gramas, volume de gases e ainda número de moléculas. Então, olha lá, 1 mol equivale a, em massa, é a massa molar, em volume, o volume de gases na condições normais de temperatura e pressão, e em número de moléculas, o número de Avogadro. Conhecendo as massas atômicas do nitrogênio e do hidrogênio, pode-se interpretar a equação de formação da amônia de várias maneiras, de forma molecular, número de mol, massa e o volume nas condições normais de temperatura e pressão. 1 mol, então eu tenho no molecular, novamente, 1 vezes o número de Avogadro, 3 vezes o número de Avogadro e 2 vezes o número. O número de mol apenas são os números que acompanham a equação química. 1 mol, 3 mols e 2 mols. O número de massa é o número vezes o seu número de massa. Então, por exemplo, o nitrogênio vale 14, 2 vezes 14, 28. Como eu tenho apenas 1 mol, 28 gramas. Certo? Aqui o hidrogênio é 2 vezes 1, 2. Como são 3 mols, 3 vezes 2, 6. E aqui a amônia, 14 mais 3 vezes 1, 17. 17 vezes 2 mols, 34 gramas. E o volume são as condições normais de temperatura e pressão. Sempre 1 mol equivale a 22,4 litros. 3 mols é 3 vezes 22,4 litros. 2 mol é 2 vezes 22,4 litros. O que foi demonstrado para a reação de formação da amônia é válido para qualquer reação química, o que permite prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação. Agora vamos fazer os exercícios. Vamos lá para o exercício, pessoal. A amônia é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio, conforme a reação não balanceada a seguir. Os coeficientes estequiométricos dos compostos apresentados na equação química são respectivamente. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a equação. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. E a gente tem que descobrir esse coeficiente estequiométrico aqui, ó. Como que a gente vai descobrir? O número de átomos desse lado tem que ser igual ao número de átomos desse lado. Então, olha lá, eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho 2 nitrogênios. Mas eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Como que eu transformo isso aqui em 6 hidrogênios? Eu vou colocar esse coeficiente aqui, ó, 3. Agora ele está balanceada. 1 mol, 3 mols e 2 mol. Certo? Então eu tenho 1, 3 e 2. Olha lá, pessoal, no segundo exercício a gente vai usar aquela equação que a gente fez no primeiro. Para a reação da síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio reagindo com hidrogênio, qual massa em gramas do composto é produzida? Então vamos lá, vamos fazer primeiro então a equação. O nitrogênio mais, a gente já vai fazer balanceada, que a gente já fez na questão anterior, né? Formando 2 de amônia. Agora o segundo passo é a gente calcular a massa molecular de cada um deles. Então lembra lá, o nitrogênio tem massa atômica igual a 14. Então 2 vezes o 14, eu vou ter então aqui 28 gramas. Aqui eu vou ter 2 vezes o valor do hidrogênio, que é 1, ou seja, 2 gramas. Só que como eu tenho 3 moléculas, 6 gramas. E aqui, o nitrogênio é 14 mais 3 vezes o hidrogênio, que é 1. Então eu tenho 17 gramas. Vezes o 2, então eu tenho 34 gramas. Certo? Vezes esse 2 aqui. 34 gramas. E agora eu tenho lá, ó, 28 gramas formam 34. Deixa
Deixa eu colocar aqui com outro número agora, com outra cor. 28 gramas formam 34 gramas. 10 gramas que pede exercício formam X. Agora eu vou multiplicar em cruz, ó. 28x igual a 34 vezes 10. Ou seja, x igual a 34 vezes 10 dividido por 28. Isso vão ser, alternativa C, ó, 12,14 gramas. O terceiro exercício. A combustão completa é um tipo de reação química que tem como produto gás carbônico e água. Então, reagindo o álcool C2H6O mais oxigênio, eu tenho como produto gás carbônico mais água. Agora, ele fala aqui no exercício, considerando a proporção 1 mol desse para 3 mols desse, quantos mols de gás carbônico será produzido? Então, olha lá o que a gente precisa fazer. Um balanceamento. Então, se eu tenho 1 mol, significa que eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Esse 1 oxigênio vai somar aqui, ó, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ao todo desse lado, então, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 7 oxigênios. Eu preciso ter desse lado esses mesmos valores, certo? Então, como que eu vou fazer? Primeira informação, então, que eu tenho aqui, que eu tenho 2 carbonos. Então, quantos carbonos aqui? 1. Eu venho aqui e coloco 2, certo? Então, 2 carbonos e aqui, ó, 4 oxigênios. Eu preciso ter 7. O que eu preciso fazer aqui, ó? Eu tenho 6 hidrogênios. Como que eu transformo isso aqui em 6? 3 vezes 2, 6. Certo? 3 vezes 1, 3 oxigênios. E 4, 7. Então, todos os valores estão em ordem. Portanto, quantos mols de gás carbônico são formados? 2 mols. Alternativa D.